Discipulado e cristologia. Tá? Então agora a gente vai observar o que o discipulado, tá, tem a ver com a cristologia, que é o ensino, tá? Cristologia, que é o ensino de Cristo. Tá? Então o discipulado, com essa união com a pessoa de Jesus Cristo, coloca o discípulo sob a lei de Cristo, ou seja, sob a cruz. Porque Jesus ele vai falando, ó, se alguém vier após mim, tá, tem que estar carregando a cruz de Cristo. Então ele vai falando o seguinte, que porém ao comunicar essa verdade inalienável, tá, que é uma verdade que não pode ser vendida, não tem como vender essa verdade, que é uma verdade cheia de graça, a seus discípulos, Jesus começa por-lhes plena liberdade. Por que liberdade? Eles vão estar em liberdade porque eles já têm plena convicção de que Jesus está dentro deles, no sentido dos ensinos, no sentido também do aprendizado sobre a cruz. Então, quando Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, esse vir após mim, quando diz Jesus, não é algo óbvio, nem mesmo entre os discípulos. Ninguém pode ser forçado a isso, nem mesmo se pode esperar que alguém o faça antes, se alguém quiser segui-lo. Então a ideia é que não podemos forçar no discipulado, tá, uma pessoa a carregar a cruz. Isso aqui tem que ser sempre algo natural. Então a cristologia, ela vai desenvolver o discipulado no sentido de uma naturalidade, onde o discípulo começa a caminhar com Jesus e ele tem que entender que essas coisas não vêm por nenhum recurso e não vai ser vendido, vai ser algo de dentro da pessoa mesmo. Então se alguém quiser vir após mim, tá? Jesus falando, então negue-se a si mesmo e cada um carregue a sua cruz. Nós vamos observar agora a respeito do tomar a sua cruz. Jesus, em sua graça, preparou os discípulos para o impacto dessas palavras através do ensino da autonegação. Tá? Quando ele fala no anterior a respeito de a lei de Cristo, ou seja, sob a cruz, ele vai desenvolver em nós essa ideia do impacto dessa palavra. É uma palavra impactante. Ela impacta mesmo. Então, essa palavra, através do ensino da autonegação, só após termos esquecidos real e totalmente nós próprios, o eu vai morrendo totalmente morto mesmo, somente após não nos conhecermos mais a nós mesmos. O apóstolo Paulo ele tem uma ideia assim muito fantástica a respeito disso, quando ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é um exemplo de autonegação. Então somente após não nos conhecermos mais a nós mesmos, é que poderemos estar prontos para levar a cruz por um amor a Ele, a Cristo Jesus. Se conhecermos tão somente a Ele, não conheceremos mais as dores da nossa cruz, pois só a Jesus é que veremos. Se Ele não nos tivesse bondosamente preparado para ouvirmos essas palavras, não as poderíamos suportar. A ideia é que o ensino de Jesus é um ensino de preparar os seus discípulos para o próprio sofrimento. O sofrimento não trava a obra de Cristo. O sofrimento ele faz parte e através desse sofrimento a gente a obra avança, porque a gente não fica resmungando muito a respeito desse sofrimento. Então, nós somos preparados para a autonegação. Tá? Esquecemos totalmente a nós próprios, a nós mesmos, e nós temos que levar a cruz por amor a Cristo Jesus. Então, cada um tome a sua cruz e caminhe e siga, como nós vimos
no anterior, se alguém quiser vir após mim, tá? Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço do discipulado e essa é a ideia da cristologia. Cristo, ele em todo momento, ele chama o seu discípulo para uma responsabilidade de autonegação e não mais viver ele mesmo, mas viver o Cristo na íntegra. Essa é a análise que a gente faz da cristologia. É claro que esse tema ele não é totalmente explorado aqui na aula de discipulado, porque depois ele vai ser explorado em outras disciplinas com mais detalhes. Aqui é só para a gente observar a ideia da cristologia em relação ao discipulado, que nós não podemos deixar as coisas ser um discipulado por discipular. Nós temos que nos autonegar, assim como Cristo pediu para que pudesse levar a sua cruz. A respeito, outra ideia também, assim como nós vimos na cristologia, a antropologia, que o discipulado 1, que a gente vai entrar agora, também nós temos observado que isso, nós vamos ter outras disciplinas que vai assim complementar ainda mais essa matéria. Aqui a gente vai só dar algumas pinceladas, mas lá no momento em que vocês forem estudar filossociais, essa palavra eu inventei, tá? É um neologismo, tá bom? E aí, quando tiver o professor falando de filosofia social, tá? Aí essa antropologia ela vai entrar com mais detalhe, com mais dinâmica e vai aprender ainda mais. Mas o estudo, a antropologia, é o estudo do homem e suas reações. São importantes para o discipulado. Mas esse curso vai ter disciplinas, como eu falei, filossociais, que vai estar esclarecendo as reações e o pensamento do homem em relação a Deus e o seu comportamento com o próximo. Então, a antropologia vai ser desenvolvida, tá, com outros professores aí. Mas ela é muito importante. Tanto a cristologia quanto a antropologia, ela é importante para o desenvolvimento de uma vida discipular e até mesmo para a gente estar discipulando alguma pessoa. Ver as reações do homem, ver o comportamento do homem, observar o que o ser humano, o que o outro está fazendo, é muito importante para a gente caminhar junto aí no discipulado.